Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula eu vou te mostrar os 3 segredos de suporte e resistência para você conseguir ter os melhores resultados e fazer as melhores operações com os melhores fios. Segredos que eu utilizo para fazer as operações de suporte e resistência com a melhor perfeição possível. Isso não quer dizer que vão ser operações com 100% de assertividade, que é impossível existir isso dentro do mercado. Mas são operações que vão minimizar os seus erros, vão te trazer menos operações negativas e mais operações positivas, colocando lucro no teu bolso. Então vamos lá, sem muita enrolação, direto para a tela do meu computador para poder te mostrar na prática como que isso vai funcionar. Mas antes da gente ir para a tela do computador, não esquece de me seguir no @FabrícioFrazão, vai ter dicas sempre lá para você, tanto nos stories quanto no feed e no direct. Caso você tenha alguma dúvida, eu estou lá à disposição para poder te ajudar, tá? Não esquece também de se inscrever já no canal, deixar o like e na descrição tem tudo que você precisa saber sobre mim, tá? As redes sociais, canal do Telegram, que tem muita informação lá, conteúdos pagos, tudo tem lá para poder, caso você queira alguma coisa. Tem tudo disponível aqui na descrição. Vamos lá para o vídeo. Já aqui na tela do meu computador, essa aqui é a plataforma da Spectre. Tem tudo aí na descrição também, ou então só joga no Google se quiser utilizar ela, a plataforma que eu tenho utilizado bastante. E o seguinte, para quando a gente fala de suporte e resistência, você precisa saber traçar as zonas, né? Aonde você vai colocar suas linhas de suporte e resistência. Isso é muito importante, mas não é um conteúdo dessa aula. Fabrício, eu não sei traçar suporte e resistência. Não se preocupa, você vai aprender a traçar suporte e resistência caso você não saiba aqui no canal. Termina esse vídeo, porque você pode primeiro assistir esse vídeo e depois vai lá, suporte e resistência do zero, que é um outro vídeo que tem aqui no canal e você vai aprender, tá? Mas antes, você assiste esse vídeo todo e depois agrega com o que você vai aprender. Fabrício, eu já sei suporte e resistência, então assiste com detalhe que você vai aprender aqui exatamente como opera suporte e resistência. Show? Eu já até tracei aqui, isso aqui são linhas antigas que eu tracei, mas eu vou tirar elas, tá mais simples aqui. Então a gente tem aqui um movimento, legal, tem um movimento de alta aqui do gráfico e suporte e resistência, a gente vai buscar sempre os topos e fundos, né? Então eu vou te dar um exemplo aqui, vou vir aqui com a marcação, faço uma marcação aqui no topo, uma marcação aqui no fundo mais baixo, aqui nessa outra região, tem uma outra região mais forte, aqui é outra. Fabrício, o que tu tá marcando? Tô marcando as zonas. Se você não sabe, você vai aprender lá no vídeo de suporte e resistência do zero, você assiste depois. Marquei as principais zonas de suporte e resistência, tá? Vamos lá. Seguinte, primeira coisa para você entender sobre suporte e resistência. O primeiro segredo para você fazer suas operações é fazer uma leitura de vela antes de fazer sua operação. Depois de marcar todas as zonas, vamos para os 3 segredos que vão te ajudar. O último é o segredo mais importante que mostra e dá mais resultado nos seus dias de operações, tá? O primeiro segredo é o que a maioria das pessoas já sabem, mas a minoria usa, e isso faz muita diferença quando você vai planilhar suas operações, por exemplo. O que acontece é que a minoria utiliza a tendência ao seu favor. O que é isso, Fabrício? É entender para onde o mercado está se movimentando. Nesse ponto aqui ele está se movendo em uma alta. Vamos esquecer esse movimento aqui e esse movimento anterior. Nesse movimento aqui ele está movimentando em alta, tá? Ele está com uma tendência de alta. Então aqui a gente vai operar sempre os suportes, as regiões de compra que são mais interessantes. Na região de venda a gente estaria ali contra a tendência, né? Então a gente vai utilizar aqui, lembrando que a gente está ignorando essa parte, levando só em consideração essa aqui. E a gente tem exatamente isso. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente tem uma tendência de alta, a gente opera somente os suportes. Se a gente tem uma tendência de baixa, a gente opera somente as resistências, tá? Fabrício, se o mercado estiver lateralizado, se estiver fazendo um movimento lateral, aí você opera tanto suporte quanto resistência, utilizando esses 2 segredos que eu vou te ensinar agora, esses mais 2, né? E os que podem ser chamados de filtros também. Então a gente tem aqui o mercado, está em uma tendência de alta, a gente vai operar comprado. Uma coisa que a gente precisa fazer nesse segundo filtro, para você fazer a operação de suporte e resistência perfeita, a primeira é identificar a tendência,
A segunda é procurar as regiões mais fortes. A gente tem várias regiões fortes aqui no gráfico, né? Mas o que vai dizer que a região é mais forte ainda, né? Qual é a região mais forte que tem? É a região que foi mais testada, a região que o preço buscou várias vezes. A gente tem duas regiões que são bem interessantes aqui nesse gráfico que eu vou te mostrar agora. A primeira região que a gente tem bem interessante é essa região aqui. Eu vou tirar todas as linhas, tá? E vou deixar só as regiões mais fortes para poder você conseguir enxergar com mais facilidade. A gente tem essa primeira região aqui, que a gente tem topo, fundo, topo, 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 mais um topo aqui atrás, e se a gente for lá para trás, a gente tem mais um monte de região. Com isso, o que a gente tem? A gente tem uma região que foi testada várias vezes, então quando o preço testa essa região, e principalmente se ele respeita várias vezes essa região, é uma região muito forte. Então você vai operar a favor da tendência, você vai operar em regiões fortes, que são regiões que foram testadas várias vezes, independente se foi topo e fundo, se foi de cima para baixo, de baixo para cima, se foi suporte ou resistência, ela foi testada várias vezes, então é uma região muito forte. Então a gente vai buscar operações nessa região. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem uma segunda região muito forte. É uma região que a gente tem aqui, ó. Ah, Fabrício, não tocou, mas chegou próximo. A linha, o suporte e a resistência é uma zona. A linha é simplesmente um ponto, uma métrica, né? É um ponto de referência. Mas o suporte resistente é uma zona. É como se fosse ali um canal ali, né? A gente tem, por exemplo, aqui seria mais ou menos aqui, ó. Ó, isso aqui é um canal de suporte e resistência. Aqui no meio é a zona onde vai acontecer as mudanças. Então a gente bota aqui para baixo, né? Meio que centralizado, que é a região média ali, de onde vai acontecer uma zona de compra e venda. Nesse caso aqui, que a gente está levando em consideração, é a zona de compra, né? Porque ignorando esse preço aqui que já foi rompido, né? Então a gente tem aqui uma região que foi testada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que aqui tem uma lateralização, né? 9 aqui que chegou pertinho. E a gente tem todo esse movimento aí que foi testado. Então essa região aqui é uma região muito interessante, porque é uma região que foi testada várias vezes, né? Então essas regiões que foram testadas várias vezes são regiões muito fortes que têm grandes chances de segurar o preço. E é o momento de você fazer uma operação de compra ou de venda, né? Então o que a gente tem agora? Então a gente já sabe que a gente vai operar sempre a favor da tendência. A gente vai buscar as regiões que mais foram testadas, as regiões que têm mais força, foram testadas várias vezes, então são regiões que ali tem um padrão de comportamento de reversão de microtendência muito grande, né? Fabrício, o que é microtendência? São esses movimentos menores dentro do gráfico. A macro é o movimento total, né? Esse movimento aqui de alta é uma macrotendência de alta. E a microtendência são esses movimentos menores, ó, queda, alta, isso aqui são microtendências, né? Então, o ponto de reversão de microtendência é o quê? É o ponto onde ele para de cair e começa a subir. Geralmente acontece em suportes e resistências e em zonas mais fortes, né? Beleza, então a gente já sabe que a gente vai operar a favor da tendência, a gente já sabe que a gente vai operar em regiões mais fortes e terceiro, a gente vai aplicar leitura de vela. Como assim? Por exemplo, aqui nessa região. Para poder aplicar a leitura de vela, a gente tem que entender o básico de que é a representação da vela. A vela é simplesmente um representativo da movimentação do preço. Isso quer dizer que, se a gente está em uma vela de M1, esses retângulos aqui coloridos são o que a gente chama de vela e eles representam 1 minuto da movimentação do preço. Então, se há uma vela de queda vermelha, quer dizer que o preço abriu aqui e durante 1 minuto ele veio até aqui embaixo, que é na ponta desse pavio, foi a mínima do preço, ele retraiu e fechou 1 minuto exatamente nessa região, que é o corpo da vela. Então, isso aqui que a vela representa. Então, se a gente entende que houve essa movimentação, a gente consegue entender que esses pavis que estão aparecendo aqui em cima são uma movimentação de alta. Por quê? Toda vez que o pavio está para cima, são uma massa compradora. E o que movimenta o mercado é ações das massas. Se tem uma massa muito grande de pessoas comprando, o preço sobe. Se tem uma massa muito grande de pessoas vendendo, esse preço cai. Então o que movimenta o mercado são ações das massas. Se a gente vê pavio para cima em uma vela, a gente entende que ali teve uma movimentação de uma massa compradora. Mas a vela terminou vermelha e para baixo, né? Aqui terminou vermelha com um corpo aqui menorzinho. Então isso quer dizer que nessa vela houve uma movimentação de uma massa compradora, só que não foi tão forte como a vendedora, que fechou aqui para baixo. Mas se está mostrando pra gente que está iniciando uma ação de uma massa compradora naquela região
né, tá acontecendo naquela região uma ação de uma massa compradora, a gente simplesmente entende que tá tendo uma briga ali para entender qual é a massa que vai levar ali a vantagem, né? Na vela seguinte, a mesma coisa, e isso aqui já abre um porém pra gente. Aqui nessa vela anterior a gente consegue ver também uma ação de uma massa compradora. O preço jogou para baixo, veio até aqui embaixo, e a vela que ficou aqui embaixo retraiu. Isso quer dizer que a massa vendedora estava jogando todo para baixo e a massa compradora conseguiu jogar o preço um pouquinho para cima. Então já mostrou pra gente aqui que teve uma pequena força, mas teve. Nessa outra mostra uma força um pouquinho maior, porque o pavio foi para cima e aí foi evoluindo. Quando chega nessa região, é uma região de compra, é uma região que foi testada várias vezes, está a favor da tendência, é uma região forte, né, a favor da uma tendência de alta, e você viu que nas velas anteriores ele mostrou uma pequena ação ou uma ação de uma massa compradora, que tem pessoas comprando. Então aqui te dá 3 sinais para você fazer uma compra. Então chegou aqui em um suporte, que é uma região de compra, primeiro sinal de compra. Segundo, está a favor da tendência, segundo sinal de compra. Terceiro, você fez uma leitura de velas, que você pode utilizar tanto essa leitura dos pavis quanto padrões de vela, como martelo, estrela cadente, engolfo. Todos esses padrões servem também para utilizar. Fabrício, eu quero entender mais. Também tem vídeo aqui no canal para poder você entender tudo isso. Eu te aconselho a se inscrever no canal e ativar o sininho, que sempre você está vendo os vídeos novos, e quando terminar esse vídeo você entra aqui no canal no nome Fabrício Frazão, clica e você já maratona todos os vídeos, que tem bastante conteúdo para você. Então esses padrões de vela dão a terceira confirmação para você fazer uma operação de suporte e resistência, e aí você consegue ver que realmente teve uma ação de uma massa. O que a gente não deve fazer? A gente não deve fazer se chegar em uma região, deixa eu avaliar um aqui, por exemplo. Aqui, ó, aqui é uma região, ó, que a gente não faria uma venda, tá? Fabrício, mas deu certo, mas a gente não faria. Por quê? Porque ele chegou sem pavio aqui em cima, não houve uma ação tão forte, uma massa vendedora sem ser nessa vela, houve uma pequena força aqui num pavio aqui embaixo, né? Mas está contra a tendência. E aqui em cima fechou uma vela de força, não teve nenhuma retração em cima nessa vela aqui para poder mostrar alguma ação de uma massa vendedora. Então foi uma ação muito forte de massa compradora, chegando numa região de venda, então não bate, né? Então a leitura de vela não está positiva para essa operação e a tendência está contra. A única coisa aqui que a gente tem a favor dela é uma região forte. Então são 3, é como se fosse um checklist para uma operação perfeita de suporte e resistência. Você vai avaliar esses 3 pontos. Você só vai fazer a operação se os 3 estiver a favor. Aqui no caso tem a leitura de vela contra, a tendência contra e só tem a zona forte a favor. Então a gente não faz a operação. A gente só faz a operação se a tendência estiver a favor da operação, tiver uma zona forte dizendo que tem que fazer aquela operação e a leitura de vela. Se aqui tivesse uma tendência de baixa, pavis aparecendo aqui, mais essa zona forte de venda, aí sim a gente faria a venda. Nesse caso aqui a gente deixaria passar e procuraria outras operações. Com esse checklist, você filtrando com esses 3 pontos aí dos segredos do suporte e resistência, você vai fazer menos operações, mas você vai deixar de errar operações desnecessárias. Você vai conseguir filtrar melhor e ter mais qualidade nas suas operações, beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica, espero que você utilize isso no seu dia a dia. Me manda, posta lá nos stories o que tá dando de resultado, me marca que eu vou te repostar, tá bom? E quiser me mandar lá no direct também, a gente troca uma ideia, é bem legal, beleza? Cheiro no coração, fica com Deus, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo aqui e deixar um comentário do que você quer ver ou alguma dúvida que você tenha, beleza? Cheiro no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.